bom encontrar nossos amigos, descontrair, colocar o papo em dia e relaxar um pouco fumando um belo narguilé com aromas e sabores, não é mesmo? A grande aceitabilidade social, vista como cultural, divertida e emocionante para se envolver, e também a fácil acessibilidade ao narguilé tem contribuído para a sua propagação no mundo todo. As qualidades sensoriais como gosto, cheiro, visão da fumaça e os sons da água borbulhando encorajam seu uso, especialmente entre o público mais jovem e também os fumantes mais velhos. Além desses fatores, há os pseudo-especialistas realizando propagandas na internet, vendendo equipamento, acessórios e o fumo e vários tutoriais no YouTube para tentar convencer você de que não há perigo algum para a sua saúde. Bom, se você já experimentou ou faz uso do narguilé com frequência, em algum momento deve ter se perguntado se ele realmente é inofensivo, certo? Vamos tentar descobrir o que é, como funciona e se faz mal à nossa saúde. Há cerca de 4 séculos, os povos indígenas da África e Ásia utilizavam os narguilés para fumar tabaco, flores, temperos, frutas, café, maconha e até haxixe. No século XVI, os plebeus da Índia utilizavam o narguilé feito com um tipo de casca de coco, enquanto os fumantes de famílias mais abastadas fumavam os hookahs de bronze ornamentados. Devido às rotas comerciais asiáticas, esta prática foi disseminada para todas as partes da Ásia, Oriente Médio e África. E hoje, estima-se que 100 milhões de pessoas usam tabaco dessa forma. O narguilé, cachimbo d'água, xixa e hookah, como também é conhecido, é basicamente um cachimbo em tamanho maior que é utilizado para fumar uma mistura de tabaco que, ao ser aquecida, produz fumaça que passa por um filtro antes de ser aspirada pelo fumante. Os relatos históricos indicam que o médico Hakim Abu Fath teria inventado o narguilé e sugerido que a fumaça do tabaco deve primeiro passar por um pequeno receptáculo de água para que fique inofensiva. O fato de conter um filtro ainda faz as pessoas acreditarem que o narguilé é menos nocivo à saúde, mas estudos mostram que uma sessão dura em média 20 a 80 minutos e a exposição aos componentes nesse intervalo de tempo corresponde a aproximadamente 100 cigarros. O uso de narguilé está associado ao desenvolvimento de câncer de pulmão, doenças respiratórias, coronárias, periodontal, baixo peso ao nascer e também câncer de boca, bexiga e leucemia. Após uma sessão de 45 minutos, ocorre a elevação das concentrações de nicotina no sangue, de monóxido de carbono e dos batimentos cardíacos. Porém, é preciso ficar atento a outros riscos associados ao hábito de compartilhar o bucal, como herpes, hepatite C e tuberculose, e também ao perigo da intoxicação por monóxido de carbono, pois os fumantes de narguilé apresentam maiores concentrações desse gás no sangue devido à longa exposição durante a inalação. O narguilé ainda é bastante associado ao consumo nas regiões do Mediterrâneo Oriental, Sudeste da Ásia e Norte da África, mas o uso tem aumentado no mundo todo, inclusive entre as crianças em idade escolar e estudantes universitários. A possibilidade de poder compartilhar simultaneamente o cachimbo do narguilé entre os diversos usuários torna a utilização muito atraente para os jovens. Um estudo da Pesquisa Nacional de Saúde em 2013 coletou informações sobre a frequência da utilização de narguilé entre indivíduos de 18 a 59 anos, mostrando que 30% dos usuários fizeram uso semanal e 7% realizaram uso diário. Dentre as pessoas que utilizaram diariamente, 63% tinham entre 18 e 29 anos. O estudo também mostrou que o uso de narguilé no Brasil prevalece entre os jovens do ensino médio e os universitários. O narguilé pode ser encontrado de 3 formas. O gouza, que inicialmente era feito de coco e posteriormente de metal. O bouri, cujo recipiente é feito de latão. E o tradicional xixa, que possui um reservatório maior que pode armazenar 1 a 2 litros de água. O narguilé eletrônico possui modelos portáteis e de fácil manuseio, e os comerciantes costumam anunciar vantagens como a permissão em alguns lugares como transporte e cafés, porém são menos populares que o tradicional. Os usuários afirmam que há diferença no ato de fumar e que não é possível comparar o narguilé eletrônico com o tradicional. O narguilé é basicamente composto pelo fornilho, onde a mistura de tabaco é colocada e coberta com papel alumínio perfurado para mantê-lo aquecido. O briquete, que são blocos ou pedaços de carvão em brasa colocados sobre o papel alumínio.
o prato ou cinzeiro, que serve para coletar as cinzas de carvão, o corpo, que conecta o fornilho à base e é por onde a fumaça chega até a água. A base ou vaso é o local onde fica a água que resfria a fumaça. Algumas vezes a água da base é trocada por vodka, uísque, Coca-Cola ou gelo. As mangueiras ou tubo, que podem ser de couro ou plástico, se conectam às piteiras. A piteira é o local onde ocorre a sucção da fumaça, que passa pelo corpo do narguilé, borbulha na água e chega ao usuário por meio da mangueira. O filtro ele pode ser colocado na ponta da mangueira, dentro da água ou entre a mangueira e o fornilho. E o abafador, que é um acessório opcional e tem algumas funções como evitar queimaduras, proteger o carvão do vento e mantê-lo aquecido para manter uma boa quantidade de fumaça. No fornilho, a erva é colocada e coberta com papel alumínio que possui pequenos furos. Acima do papel ficam os quadradinhos de carvão aquecido que esquentam o fumo. Logo abaixo, o prato normalmente de metal que serve para armazenar as cinzas de carvão queimado. No corpo, geralmente de latão, a fumaça é transmitida do fornilho descendo até o líquido contido no vaso de vidro, onde é resfriada e supostamente filtrada. Logo após, a fumaça retorna para o vaso e passa para a mangueira, e então acontece a aspiração da fumaça que conhecemos como tragada. A fumaça passa pelos lábios, língua, dentes e faringe antes de chegar ao aparelho respiratório, sendo possível o desenvolvimento de câncer em todos esses pontos. Na topografia da tragada, máquinas simulam o comportamento humano no ato de fumar, analisando a duração da tragada, os intervalos entre as tragadas e o volume de fumaça inalado, que pode calcular a quantidade de substâncias tóxicas e o volume de fumaça absorvidos em uma tragada e na sua totalidade. Para o narguilé, se utiliza o método Beirute, que menciona a quantidade de substâncias como o alcatrão, a nicotina e o monóxido de carbono. Uma máquina de fumar utiliza 10 gramas de essência, 1,5 briquete de acendimento rápido e está programada para produzir 171 tragadas de 2,6 segundos cada, com intervalo entre as tragadas de 17 segundos, produzindo 530 ml de fumaça. As comparações entre a topografia da tragada para o cigarro e o método Beirute para o narguilé mostram que uma sessão de narguilé há um menor intervalo entre as tragadas e maior frequência, duração e absorção de fumaça por tragada. O uso do narguilé possibilita a inalação de um elevado volume de fumaça e na sessão que dura em média 1 hora é possível inalar 1 litro de fumaça, o que é superior aos 30 a 50 ml do cigarro. As pessoas têm percebido que o tabagismo é prejudicial à saúde e, pensando nisso, as empresas de tabaco começaram a desenvolver e vender produtos alegando menores riscos. Um deles é o Sting Stones, conhecidos como pedras aromáticas ou pedras para narguilés, que são embebidas em aromatizantes e glicerina contendo ou não mel. Essas pedras são comercializadas como 100% natural, extremamente puras, livres de alcatrão e metais pesados, mas não há estudos comprobatórios sobre as substâncias existentes e as liberadas durante o aquecimento das Sting Stones. O narguilé normalmente é usado com tabaco, porém estudos recentes apontam que a cannabis sativa ou índica, conhecidas no Brasil como maconha, também têm sido utilizadas. As principais razões pelas quais a maioria dos jovens usa cannabis são estado de euforia leve, relaxamento, alteração na percepção dos fatos como distorção do tempo. Ainda não há pesquisa sobre as substâncias liberadas na queima da cannabis quando associadas à queima do carvão vegetal do narguilé, mas sabemos que o usuário inala diversas substâncias cancerígenas como alcatrão, monóxido de carbono e benzopireno, todos oriundos da queima do carvão vegetal. O uso do narguilé causa danos obstrutivos no sistema respiratório e uma ou mais sessões por dia pode desencadear doença pulmonar obstrutiva crônica, ADPOC. Estudos mostram a relação entre o uso de narguilé e doenças respiratórias, bronquite, sibilância, cânceres oral e de pulmão, síndrome metabólica, doenças cardiovasculares e mental. Os usuários de narguilé têm 339% mais risco de mortalidade por câncer de pulmão quando comparados aos não fumantes, e os diagnósticos de saúde mental como transtorno depressivo e ansioso, distúrbio alimentar e do sono, transtorno do déficit de atenção e dependência química
foram significativamente associados ao aumento do uso de narguilé. A indústria do tabaco consegue atrair novos usuários, forçando o comportamento de fumar por meio da produção de aromatizantes e flavorizantes, onde os sabores à base de frutas e mentolados deixam o ato de fumar mais palatável e conferem um agradável sabor durante as longas sessões. Mas a indústria não é o único atrativo para que os novos fumantes iniciem a prática da utilização do narguilé. É possível apontar outros fatores que explicam a propagação mundial do narguilé: tabaco aromatizado, socialização no ato de fumar, o papel da internet e das mídias digitais e a falta de políticas de regulamentação específicas. O narguilé pode ser comprado em lojas especializadas que também vendem o carvão, o tabaco e os acessórios. Muitas vezes, alguns acessórios, como bocais com carvão ativado ou algodão, aditivos químicos para o vaso de água e acessórios de rede plástica para criar bolhas menores, são vendidos sob a alegação de que diminuem a toxicidade da fumaça, mas não foram testados, portanto, não é possível afirmar que eles reduzem os riscos de doenças ou mortes causadas pelo uso do tabaco. Apesar do elevado crescimento dos usuários de narguilé em todo o mundo, ainda há falta de pesquisas que mostrem o que realmente ocorre após a exposição aos agentes tóxicos do fumo e do carvão vegetal utilizado. Porém, os poucos estudos realizados evidenciam que o uso regular de narguilé é mais prejudicial quando comparado ao cigarro. É importante ressaltar que o tabagismo é considerado uma doença crônica causada pela dependência de nicotina, e a Organização Mundial de Saúde aponta que o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano, sendo que 7 milhões resultam do uso direto e 1,2 milhões são não fumantes expostos passivamente. Sabia que o tabagismo no Brasil gera custos médicos diretos de 39,4 bilhões ao ano? Isso é 8% do total gasto com a saúde. Gasta também 17,5 bilhões em custos indiretos devido à morte prematura ou incapacidade. E você? Mesmo sabendo de tudo isso, ainda vai deixar o narguilé tirar o seu fôlego?